Agradecemos todos que têm estado conosco, né, estudando a palavra de Deus. Nós vamos tratar essa semana o tema sobre a cosmovisão bíblica. Vamos fazer uma oração para que Deus seja conosco. Nosso Deus e Pai, esteja conosco, guia nos momentos que se seguem ao estudar a Tua palavra. Pedimos essas bênçãos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, a questão da cosmovisão significa, né, como você enxerga, né, a realidade, né, do universo, né, quem é Deus, ou seja, a visão que você tem, né, do cosmos. Cosmos, né, seria a plenitude, né, do todo. E isso está explicado, né, de fato mais amplo dentro da Bíblia. E Deus nos revela, 1 Tessalonicenses 5:23, né, que Deus tem um plano para nós. Né? Ao criar todas as coisas, Deus tem planos. E diz aqui que o mesmo Deus da paz, nosso Deus aqui é o Deus da paz, também tem o plano de nos santificar em tudo. Santificar significa separar para alguma coisa, para algum propósito. E o que o espírito, né, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros. No original, essas palavras, né, espírito, alma, corpo, né, tem várias, né, versões, né, de traduções. E a alma, né, nós entendemos, né, na Bíblia fala, né, que é psique, o fôlego de vida. Espírito, né, é também como se fosse, né, a própria, também está relacionado com o fôlego de vida. Mas aqui existe um pouco, né, de separação, né, nessa passagem aqui. E o corpo de vocês, né, alma e espírito, sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui quer dizer, né, essas três figuras, né, significa que é nós de forma plena sejamos o quê? Conservados íntegros. 1 Pedro 1, 13, 16 diz: portanto, nós temos que aprender, né, como nós vamos ser santificados. Cingindo, ou seja, cingindo os lombos do vosso entendimento. É como se, né, você tem uma roupa, né, uma calça, né, e essa calça está folgada. E para você, né, manter ela no lugar, na posição certa, você, né, cinge. Né? Ou seja, você usa um cinto, né, alguma coisa para fixar. Aqui diz que da mesma forma nós temos que fazer algo semelhante com nossa mente, com o nosso entendimento. Cingindo os lombos, né, dos vossos entendimentos, né, ou seja, controlar ele, sede sóbrios, né, e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Então, a graça de Jesus é que nos dá a condição, né, de nós vencermos e cingir, ou seja, a nossa mente, ter controle da nossa mente. Diz aqui, como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia na vossa ignorância. Então nós temos muita concupiscências que são paixões, né, erradas, né, são paixões, são as coisas que nos controlam, né, são forças, né, emocionais, forças, né, espirituais ou que seja, que tem a capacidade de controlar a nossa mente e nos guiar. Desejos também. Então diz que antes do nosso conhecimento da verdade, a gente tinha, né, não tinha controle e a gente estava conformado com isso, achando que isso era natural. Mas diz, mas como é santo aquele que vos chamou, então Deus é santo, Deus é separado, né, da nossa própria realidade. Sede vós também santos em toda a vossa maneira de ver. Então aqui está nos chamando para ser santos. Não quer dizer que santo não quer dizer que não peca, mas sim que a gente tem que começar, né, a isso, ter controle da nossa mente, né, e esperar na graça de Deus. Diz que, portanto, está escrito, sede santos porque eu sou santo. Então Deus tem um plano que nós também sejamos santos, semelhante a Ele. Não quer dizer que nós vamos ser iguais. Né? Iguais a Deus ninguém nunca vai ser. Levítico, né? Livro de Levítico aqui, nos cita, né? Por Levítico 11, 45 a 47 diz, porque eu sou o Senhor que vos fiz subir da terra do Egito. Então Deus, né, tem essa capacidade, esse plano, né, de nos libertar, assim como ele libertou o povo, né, que estava escravizado no Egito. Para nós também serve o que? É o mesmo princípio, né, do que está escrito aqui, ó, para que eu seja vosso Deus. Deus nos tirou também, quer nos tirar da escravidão, para que ele seja nosso Deus. E também para que sejais santos, né, separados. Porque Deus diz, eu sou santo. Então não é porque nós temos capacidade, nós temos poder, mas Ele traçou esse plano que nós sejamos santos, igual a Ele.
E Deus diz que no aspecto da santidade existem leis, né, morais, leis naturais, né, leis também sobre quais animais nós devemos comer. Por exemplo, está aqui, ó. Esta é a lei dos animais, das aves, de toda criatura vivente que se move nas águas, né? Toda criatura que se arrasta sobre a terra. Então Deus deu uma lei. Para a gente ser santo, alguns pensam que santo não envolve o que a gente come, envolve o que a gente come, o que a gente veste, né? O que a gente ouve, o que a gente assiste, né? Tudo isso envolve aspecto da santidade, porque a nossa vida, ela envolve todo o processo da santificação. Mas diz aqui, para fazer diferença entre o imundo e o limpo. Então Deus diz que entre os animais tem um que é imundo e tem um que é limpo. O limpo é esse que Deus permite que seja comido. Entre os animais que se pode comer, ó, e os animais que não se pode comer. Essa lei não mudou. Porque o Deus não mudou, os animais não mudaram e nós também não mudamos. Nós continuamos do mesmo jeito que somos, desde aquela época que Deus deu essa lei. Então, o principal é nós temos que entender aqui que também faz parte da nossa vida, para nós sermos santos, aquilo que nós comemos. E qual é o nosso modelo? O modelo nosso é Jesus. Lucas 2,52 diz que Jesus, né, quando tornou-se humano, veio também para nos dar o exemplo de como viver, né, e como vencer. E diz lá em Lucas 2,52 que Jesus, né, crescia Jesus em sabedoria, em estatura, ou seja, na estatura nos vários aspectos, né? Na tamanho, né? Compreensão e capacidades, habilidades, né? E em graça para com Deus e para com os homens. Mateus 24:23 fala também algumas coisas que Jesus fazia que nós temos que ter como exemplo. Percorria Jesus aqui, diz que toda a Galiléia, ensinando nas suas sinagogas. Então, nós temos que ensinar também, assim como estou ensinando aqui. Pregando o evangelho do reino. Eu estou aqui fazendo isso para você também. Né? E curando todas as enfermidades e moléstias do povo. Isso aqui eu já não tenho essa capacidade, né? Mas nós temos que fazer a parte que nos cabe. Aqui diz, né, Desejar de Todas as Nações, no livro, né, de Ellen White, explica uns detalhes, né, da vida de Jesus, que vai servir para nós. Jesus crescia em sabedoria, né, mentalmente, estatura, fisicamente, e graça diante de Deus, espiritualmente. E dos homens socialmente. Então, vários aspectos, né, da nossa vida, né? O mental, o físico, o espiritual e o social. Sua mente era ativa e perspicaz. Ou seja, a ativa significa que Jesus não sempre estava aqui trabalhando, sempre estava pensando, né, em atividade. Perspicaz, ou seja, capacidade de perceber as coisas. Com uma capacidade de reflexão e sabedoria além da sua idade. Isso é uma maravilha, né? O caráter dele, né, de Jesus, também era belo e harmonioso. Jesus tem essa condição. Nós não temos essa plena condição aqui. As habilidades da mente e do corpo se desenvolviam gradualmente, conforme as leis da infância. Então a gente não deve forçar as leis da infância, né? Tentar tornar a criança, né, um adulto. Nem quando a pessoa for adulto, tornar ele uma criança. Tudo a seu tempo. Como criança, Jesus era incomparavelmente amável, né? Amável no sentido, né, que ter zelo, ter cuidado, ter atenção, né? Respeito. Isso significa amor. Aquelas mãos cheias de boa vontade estavam sempre prontas para servir aos outros. Então, ou seja, servir aos outros. Manifestava uma paciência que nada conseguia perturbar. Então, aqui nós não temos plenamente essa condição, mas temos que aprender a ser pacientes. Uma veracidade nunca disposta a sacrificar a integridade. Então, aqui, integridade no sentido, né, de seguir a vontade de Deus. Firme como uma rocha em questão de princípios, né? Jesus sempre foi. Sua vida revelava a graça da cortesia altruísta. Então Jesus, para que serve a Bíblia? Nós sempre temos lá a Bíblia, né? Ver quem é Jesus, como é que Jesus se comportou, para que orar a Deus, para que Deus nos capacite para viver cada vez mais semelhante a Ele. Nós temos que entender, né? Por que Deus deu lei para os animais, né? Leis sobre questão de casamento, porque nosso corpo é o templo, né? O templo é o lugar onde Deus habita. Aqui, 1 Coríntios 6, 19 e 20 diz: Ora, ou não sabeis que vosso corpo é o templo do Espírito Santo? Significa que o Espírito Santo, dentro do plano da redenção, ele é para habitar em nós. Não quer dizer que ao habitar em nós, que ele toma posse de nós, mas sim que ele nos guia, nos conduz. Nós não vamos perder nossa capacidade de escolha.
habita em vós, proveniente de Deus, ó, e que não sois vós de vós mesmos. Então nós temos que entender que nós não pertencemos a nós mesmos. Nós pertencemos a Deus. Porque fostes comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus o quê? No vosso corpo. Tá vendo? Como é que dá glória a Deus? No nosso corpo. E no vosso espírito, ou seja, nossa mente. Os quais todos dois pertencem a quem? A Deus. Corpo e mente pertencem a quem? A Deus. 1 Coríntios 10, 31 diz assim: portanto, aí vem os princípios. Quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Ou seja, comer, beber, casar, dar-se em casamento, né? Trabalhar, tudo envolve o quê? Essa qualquer coisa. Então faça tudo dessas partes, qualquer coisa, tudo para a glória de Deus. E aqui diz um princípio, né? Lucas 11:4, que é muito importante para nós entendermos, né? Que diz aqui que a candeia do corpo é oca. A candeia é a coisa que ilumina. Então está dizendo que o que nos ilumina é o olho. Diz, sendo, pois, teu olho simples, ou seja, sem dificuldade, sem problema, também o teu corpo será luminoso. Ou seja, se teu olho for um olho que é guiado por Deus, né? Tua mente, né? Ou seja, teus olhos, né? Vão olhar da forma correta, você será luminoso. Mas se for mal, ou seja, se você for aceitar, né, rejeitar a guia de Deus, o seu corpo será o quê? Tenebroso. Seu corpo vai seguir o que sua mente decide, né, o que seu olho vê, né, ou deixa de ver. Provérbios 11:17 diz: o homem bom cuida de si mesmo. Então, aquele que cuida de si mesmo, do seu corpo, da sua mente, do seu ser, mas o cruel prejudica o seu corpo. Então, quando você está prejudicando o seu corpo, você está sendo o quê? Uma pessoa cruel. E aí tem vários aspectos, né? De comer, beber, né? Se envolver ou não com drogas, né? Bebidas alcoólicas, né? Prostituição e mais coisas, né? Que você está o quê? Prejudicando o seu corpo. E aí você é uma pessoa, né? Cruel. Romanos 8:3 diz como é que a gente vai vencer. Porque se viver de segundo a carne, morrereis. E essa morte aqui não é a morte que todo mundo morre, é a morte eterna. Mas diz que se pelo Espírito mortificar, ou seja, o Espírito Santo é quem nos dá poder para matar o quê? As obras, más obras do corpo. Né? Porque que obras são essas? Obra da carne. Quem são essas obras da carne? A Bíblia diz, é lascívia, né? Pornografia, prostituição, né? O que mais? Adultério e vários outros aspectos, né? Cobiças e essas coisas todas, né? Que são obras do corpo. Mas com o Espírito Santo a gente consegue o quê? Matar e destruir isso aí. Mas a gente tem que receber poder para fazer isso. Então a gente tem que clamar a Deus dia a dia para a gente receber esse poder. E eu faço a pergunta: você já clamou a Deus? Eu tenho clamado. E vou continuar clamando. Eu espero que você também, se não clamava ainda, comece a clamar. O que é clamar? É pedir a Deus em oração por esse poder. Pedir a Deus o Espírito Santo para que ele possa o quê? Te dá poder para o quê? Matar, destruir as más, né, desejos, as más paixões. É uma luta diária. Não vou dizer para você que vai vencer de uma hora para outra, não. Mas você não pode desistir. Romanos 12:21 diz: não te deixes vencer do mal. A gente não pode, né, sossegar enquanto o mal estiver vencendo a gente. Mas como é que a gente vai vencer o mal? Aqui diz que tem que vencer o mal com o bem. Então você vai ter que substituir a bebida, né, por um suco, né, o cigarro por um outro tipo de coisa que substitua, né, que se faça bem e substitua, né, esse produto, e para que você possa conseguir vencer. Se você não substituir, dificilmente você vai vencer, porque a gente vence o que? O mal com o bem. Aqui, 3 João 1:2 diz: amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como vai bem a tua alma. No original, a alma está o quê? Fôlego de vida. Aí nós lembramos na Bíblia, né, que em Gênesis, fôlego de vida em Gênesis, né, é a parte do nosso ser. Gênesis, né, capítulo, né, 2, verso 7. Né, nos diz aqui claramente, né, aqui ali está traduzido como alma, né, na verdade, né, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, soprou na sua narina. Essa palavra ali que está traduzida, alma, é essa aqui, fôlego de vida. O homem foi feito o quê? Alma vivente. Então nós não temos alma, nós somos alma. Então quando João, né, descreve aqui, né,
que vai bem a tua alma, aqui significa o quê? Lá no original, o fôlego de vida, ou seja, a capacidade vital que Deus dá para tu manter tua saúde, manter tua vida, né? Você continuar vivo. Essas condições são melhoradas, né? Você vivendo, quanto mais você viver de acordo com a vontade de Deus, melhor vai ser mantido nessa capacidade sua de viver. Nós temos também que buscar ter o quê? A mente de Cristo. E aqui diz, Salmos 1, verso 2, como é que a gente vai saber? Como é que a gente vai buscar? Diz, bem-aventurado, ou seja, feliz o quê? O homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, ou seja, conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, ou seja, a gente se deter para praticar aquilo, né? Nem se assenta na roda dos escarnecedores, aqueles que escarnecem, ou seja, falam mal de Deus, né? Não rejeitam a Deus. Antes tem seu prazer na lei do Senhor. Como é que a gente vai vencer o mal com o bem? Qual é o bem que vence, né, esse caminho dos pecadores? Essa roda de escarnecedores. Esse conselho de ímpios. É ter prazer na lei de Deus. Buscar a lei de Deus aqui é estudar a palavra de Deus. Na sua lei medita dia e noite. Então, se você não fazia isso, tome sua decisão de ler a Bíblia diariamente. Leia a porção que seja suficiente para você entender. Não precisa você estar preocupado naquela carreira bíblica. Não. Leia uma quantidade que você consiga orar a Deus, que você consiga ler, entender e aquilo sirva para você crescer espiritualmente. E aí você vai seguindo. Cada dia você vai lendo um pouco. E não se preocupe, uma hora você termina de ler a Bíblia. E depois você volta a ler de novo. Até que o Espírito Santo, né, fixe na tua mente a verdade. Marcos 7, de 21 a 23 diz... Por quê? Por que nós temos que ler a Bíblia? Porque diz aqui, ó, porque do interior do coração, ou seja, da mente, dos homens saem os maus pensamentos. Tá vendo que é a questão, né? Não se conformar com o mundo, né? E cingir o lombo dos nossos pensamentos, ó. Porque os maus pensamentos, diz aqui, faz o quê? Os adultérios, as fornicações, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano. Ou seja, os maus pensamentos geram isso tudo. A dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos estes males procedem de dentro, ou seja, da mente humana, e contaminam o homem. Isso que contamina o ser humano. Também o que a gente come ajuda nossa mente a ter maus pensamentos. Então, comer animais que Deus diz que não deve ser comido vai servir para criar mais problemas para você controlar, né, esses maus pensamentos. Salmos 24, 3 e 4 diz: quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? É uma pergunta, né? Quem vai ao monte do Senhor? O lugar onde Deus habita, né? E quem vai entrar no lugar onde Deus se encontra? Aqui dá uma resposta. Aquele que é limpo de mãos. E quem é limpo de mãos? Cada um de nós somos limpos de mãos, a gente vive pecando. Mas como é que a gente limpa as nossas mãos? Lavando, né? O processo físico. E como é que nós somos lavados? Pelo batismo. E como é que isso é renovado? Jesus disse que lava pés e Santa Ceia. E aí nós vamos, ao lavar o nosso ser, nós vamos estar limpos, né? E nosso coração também vai ser o quê? Purificado. Como é que nosso coração é purificado? A Bíblia diz que toda vez que você confessa seus pecados, ó, tá lá em João, né? Em João, vamos pegar aqui João. 1 João 1, né? João 1. Aqui, ó. Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de quê? De toda injustiça. Então, aqui nós temos que entender, né? O que aqui está escrito, né? Diz claramente o quê? Que nós não devemos andar no conselho dos ímpios. Nós não devemos o quê? Seguir o caminho dos pecadores. Nós não devemos o quê? Na roda dos escarnecedores. Tá? Salmo 1. Aqui diz também que o coração nosso é que vem os maus pensamentos, que provocam o quê? Adultério, fornicação, homicídio, furto, avareza, né? Tudo isso vem da mente. E como é que a gente vai fazer isso? Né? Nós temos que ter limpados. Como é que a gente é limpado? A gente tem que confessar nossos pecados diariamente.
ler a Bíblia para que o Espírito Santo fixe a verdade em nós. Aí nós vamos ser o quê? Limpados, né? E que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Então aí, como é que a gente vai fazer isso? Somente com o poder do Espírito Santo. E lendo a Bíblia, e conhecendo a verdade, tomando a decisão de seguir a verdade. Romanos 12, verso 2 diz, por isso que a gente não pode se conformar com este mundo. Que mundo é esse aqui? Não é a terra, não. É a terra. Mas sim o sistema de mundo que Satanás governa. Satanás governa esse sistema de governo mundial, porque é extremamente problemático. Diz, mas sedes transformados pela renovação de quem? Do vosso entendimento. Como é que a gente é transformado? Como é que a gente vence? É pela renovação do nosso entendimento. E como é que o nosso entendimento vai renovado? Pelo estudo da palavra de Deus. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Como é que a gente vai experimentando isso? Pelo estudo da palavra de Deus. Aí vocês estão vendo a importância de ler a Bíblia. A importância de orar. E mais, ao ler a Bíblia e a orar, tomar a decisão de fazer a vontade de Deus. E aqui diz, Filipenses 4:8, como é que a gente vai ter que fazer isso diariamente? Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro. E aí é verdadeiro em todos os sentidos, né? Político, né? Científico, né? Matrimonial, né? De trabalho, tudo que é verdadeiro. Tudo que é honesto, ou seja, bem profundo, né? Tudo que é justo. E aí nós podemos dizer, quando há injustiça, a gente não deve apoiar, né? Tudo que é puro, aí vem o aspecto de purificação, né? Do corpo, né? E também da mente. Tudo que é amável, ou seja, amável significa que você dá a vida se for necessário para os seus irmãos. Tudo que é de boa fama, ou seja, tem coisa que é aceitável, né, na sociedade, não, mas que não seja contrária à Bíblia. Hoje tem coisas que são aceitáveis, mas são contrárias à Bíblia. Não adianta. Tem que estar de acordo com a Bíblia. Então, o que é de boa fama esteja de acordo com a Bíblia, aí você tem que seguir. Se há alguma virtude também, né, está de acordo com a Bíblia, você segue. Se há algum louvor, né, nisso deve pensar. Esse é um trabalho diário para nós. Para mim e para você. Eu estou todo dia buscando isso aí, porque não é fácil. Requer uma decisão firme, requer perseverança, oração e determinação. Então, o Espírito Santo vem para fazer o quê? Completar essa parte que nós não conseguimos, que é a maior parte. É por isso que diz que quando o Espírito Santo vier, João 16:13, quando vier aquele Espírito de verdade, ó, eles vos guiará em toda a verdade. Isso aqui para mim é a maravilha, a parte uma das mais importantes da Bíblia. Isso aqui diz que é toda a verdade. Se é toda a verdade, envolve ciência, envolve política, envolve religião, tudo que você pensar. Aqui está dizendo que o Espírito Santo vai te guiar em toda a verdade. Então tu tem que clamar a Deus. Diz, porque ele não vai falar de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, né, da divindade, né? E vos anunciará o que há de vir. Ou seja, ainda vai nos anunciar o que? O futuro. A Bíblia serve para isso. E diz aqui, Romanos 8:14, todos que são guiados, né, pelo Espírito de Deus, ó, esses de fato que são o quê? Filhos de Deus. Como é que a gente sabe que somos guiados pelo Espírito de Deus? Aí Jesus fala aqui, ó, João 17:17, santifica-os na tua verdade. Como é que a gente, se Deus não falou que quer que a gente seja santo, como é que nós vamos ser santos? Através da verdade. Santifica-os na tua verdade. E ele diz, o que é a verdade? Tua palavra é a verdade. Ou seja, a santificação vem pela palavra de Deus. Quando você decide fazer a vontade de Deus na sua palavra. E aí Deus vai o quê? Te santificando. Tu vai sendo o quê? Transformado. Você quer ser transformado? Eu quero. Eu clamo a Deus para fazer isso em minha vida. Eu espero que você também tome essa decisão. Se você tomou essa decisão, a estudar essa lição hoje, faça uma oração a Deus e peça para que Deus te guie em toda a verdade. Que Deus guie com o Espírito Santo. Para que Deus, né, te santifique a cada dia. E aqui diz mais, Atos 8:17-22, ó, que existia pessoas, né, que conheciam a verdade, como você pode estar conhecendo agora. Né? E diz que os apóstolos, né, impuseram as mãos e as pessoas recebiam o Espírito Santo. E diz que apareceu uma pessoa chamada Simão, né, que vendo que ele era um bruxo, mexia com bruxaria, mas diz que ele vendo a imposição de mão dos apóstolos, que era dado o Espírito Santo, e ele ofereceu dinheiro
Então tem pessoas que vêm para a igreja, né? E ele conhece, né? Aceita a verdade, né? Mas ele está lá com interesses, né? Que não são bons. Dizendo, dai-me também a mim esse poder, para que aquele que sobre eu puser as mãos receba a instrução. Então tem gente que está tentando comercializar a fé, está tentando usar a verdade da Bíblia, né, para ter lucro, né? Não que seguir a Bíblia você não vai ter lucro, mas não lucro, né, com engano, com a injustiça e com a mentira. Mas disse-lhe Pedro, né, para esse senhor Simão, teu dinheiro seja contigo para a perdição. Não vai te servir para nada, vai servir para a tua perdição. Pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Então, nós não compramos o Espírito Santo. Nós não compramos a verdade dando dízimo e oferta. Não. A gente dá dízimo e oferta porque a gente já aceitou a verdade. Já é porque Deus já nos está santificando. E a gente entende que tem que pregar o evangelho. Deus deu uma ordem que a pregação do evangelho tem que ser feita através de quê? De dízimo e oferta. É por isso que a gente dá o dízimo e oferta. Não é para ser salvo. Tu não tens parte nessa sorte, né, nessa palavra. Teu coração não é reto diante de Deus. Então, você faz as coisas não é porque você já vai receber salvação. Não é por isso, não. Porque Deus já te chamou, tu já aceitou o evangelho e você está seguindo a ele. Então, Deus diz o quê? Arrepende-te, pois, dessa tua iniquidade. Então, há esperança para quando a gente está seguindo a Deus de forma errada? Se arrependa. Ore a Deus para que, porventura, seja perdoado o pensamento do teu coração. Então, se você até aqui veio, né, com problemas, né, tentando, né, negociar com Deus, tentando tirar, né, não toma lá da cá com Deus, né, às vezes a gente tem, né, essa visão que a gente vai conseguir. Se arrependa. Peça perdão a Deus para você seguir no caminho que Ele quer que você trilhe. Faça isso, meus irmãos. Você, meu irmão ou minha irmã, que Deus vai te abençoar. Você vai ter paz. Se você fizer isso, você vai ter paz. E assim nós vamos estar prontos para o quê? Para o aparecimento de Jesus. Em 1 João 3, de 1 a 3 diz, vede com grande amor nos tem concedido quem? O Pai. Qual é o amor? Que nós fôssemos chamados filhos de Deus. Isso é, meu Deus, isso é uma maravilha. Nós pecadores, Deus meu assim, ao aceitar Jesus, Jesus nos torna o quê? Filhos de Deus novamente. Meu Deus. Você já aceitou Jesus? Aceite, porque Deus vai fazer isso por você. E diz, por isso o mundo não nos conhece mais, quando a gente aceita Jesus como Salvador. Porque não conhece a Ele. O mundo conhece a Satanás. Amados, agora somos filhos de Deus, ó. Você, se não é ainda, tem toda a oportunidade de ser. Ainda não é manifestado o que nós vamos haver de ser, né? Por isso que nós estamos sofrendo, passando dificuldade. Mas diz aqui, nós sabemos que quando Jesus se manifestar, nós seremos semelhantes a Ele. Amém? Porque assim como é, nós vamos ver Jesus. E qualquer que é nele, ó, quem tem essa esperança, ou seja, já está esperando a volta de Jesus, já aceitou o evangelho, tomou essa decisão, você pode ter tomado a decisão a partir de agora, né? A partir de agora, você já pode ter essa esperança. Qual é? Você vai o quê? Purificar a si mesmo. Nós já vimos como nós temos que se purificar. O que nós comemos, o que nós bebemos, o que nós vestimos, né? Como nós vivemos. Isso faz parte do processo de purificação. Por que a gente tem que fazer isso? Porque Deus também é puro. Nós vamos para um céu sendo preparados para ir para o céu. Salmo 95, 7, 8. E quando é que a gente tem que tomar essa decisão? Quando é que a gente tem que se preparar? Diz aqui. Porque Ele é o nosso Deus. E nós, povo de seu pasto, e ovelhas de quê? Da sua mão. Se hoje ouvirdes a sua voz, então a gente está ouvindo hoje essa mensagem. Você pode estar ouvindo a primeira vez essa mensagem hoje. Mas se você ouviu essa mensagem hoje, o que é que Deus quer? Não endureçais o vosso coração, ou seja, a vossa mente. Não rejeite a palavra de Deus. Não rejeite a vontade de Deus na tua vida. Assim como na provação, como no dia da tentação. Tem pessoas que conhecem a verdade, mas ele rejeita. Por causa de alguns problemas, né, de vida, algumas questões pessoais, você não aceita. Mas Deus está te fazendo um convite hoje. Não endureça o vosso coração. Porque Deus diz aqui, Provérbios 28, 14, bem-aventurado, ou seja, feliz o homem que continuamente teme a Deus. Temer significa respeitar, ter suprema consideração ao que Deus fala. Então Deus diz para você, por exemplo, eu comia porco, mas quando eu li na palavra de Deus, né, que não devia comer, eu disse, não importa o que Deus disse. Eu coloquei Deus no primeiro lugar. Significa que eu tenho
temo a Deus, ou seja, eu respeito a Deus, eu tenho consideração por Deus. Mas o que endurece o seu coração cairá o quê? No mal. Então, mas se você quiser tirar outro caminho, você vai, infelizmente, seguir o caminho que Satanás quer que você siga, que é o quê? A perdição. Provérbios 29:1 diz: o homem que muitas vezes repreendido, né, endurece o coração, ou seja, a cerviz, ou seja, ele rejeita, passa a rejeitar o que Deus fala, de repente será destruído sem que haja remédio. E aí, meus irmãos, é o que acontece, né? Alguns políticos, né, estão nas maiores alturas, né, do poder, de repente eles, né, vem o fracasso, né? E alguns cientistas, né, alguns, né, teólogos ou outras pessoas, né, alcançam, né, poderes, né, e o mundo olha e vê assim, mas por que as pessoas, né, tem tanto poder, né, e começa a endurecer a cerviz, ou seja, não aceita ser repreendido, não aceita seguir pelo caminho que Deus quer que você siga. O que vai acontecer com essa pessoa? De repente será destruída sem que haja remédio, ou seja, não vai ter mais solução. É por isso que Deus diz para nós aqui, para mim e para você, está lá em Amós 4:12. Portanto, assim te farei, ó Israel. Nós somos o Israel espiritual. E por isso que te farei, prepara-te, ó Israel. Para quê? Para te encontrares com teu Deus. Nós temos que nos preparar. Ele está voltando. E os sinais mostram claramente que cada vez mais está próximo à volta de Jesus. Então, prepara-te. E aqui diz que viva a vida de fé a cada dia. Uma vida de fé é o quê? De confiança, de aceitação da vontade de Deus. Essa é a vida de fé. Não se torne ansioso e preocupado acerca do tempo de angústia, né? Vai ter um tempo de angústia? Vai. Pode ser que nós estejamos no meio desse tempo de angústia, devido a tantos problemas e dificuldades. Mas a gente não pode, por causa que vai ter esse tempo, a gente viver o quê? Ansioso e preocupado demais. Tendo assim um tempo de angústia antecipado. Amanhã não lhe pertence. Então nós temos que lutar hoje, para vencer hoje. Hoje você deve manter a vitória sobre o seu eu. Hoje você deve viver uma vida de oração. Então hoje você tem que orar, hoje tem que ler a Bíblia, hoje você tem que estudar a palavra de Deus, né? Tem que confessar seus pecados, né? É hoje. O Senhor há de vir logo. E precisamos estar preparados para encontrá-los em paz. Imagine encontrar Deus em paz. Ele diz: meu filho bendito. Meu Deus, que maravilha. Essa é para mim a parte mais importante. Encontrar com Jesus. Ele diz: vinde, meu filho. Você é meu filho. Estejamos resolvidos a fazer tudo quanto está ao nosso alcance para comunicar luz aos que nos cercam. Eu tenho feito um esforço grande para fazer esse estudo aqui. Eu não queria fazer, mas eu fui chamado e hoje eu tenho isso como compromisso. Eu sei que tem algumas pessoas que vão necessitar de ouvir essa mensagem, de ouvir essa palavra, e vão necessitar, né, de ouvir o Evangelho. Por isso eu estou fazendo a minha parte. Não devemos estar tristes, mas animados. Ter sempre perante nós o Senhor Jesus. Em meio à crise, busque Jesus. Aqui novamente diz, né? Ellen White, Visões do Céu. O Senhor há de vir logo. E precisamos estar preparados para encontrá-lo em paz, novamente. Estejamos resolvidos a fazer tudo o que está a nosso alcance para comunicar luz aos que nos cercam. Não devemos estar tristes, mas animados. Ter sempre Jesus perante nós. Repete, porque isso aqui é muito importante a gente lembrar disso. Que Deus te abençoe, meu irmão ou minha irmã. Deus te dê um bom fim de semana. Já desejo a ti também um feliz sábado, para ti e teus familiares. Graça e paz de Deus para ti e teus familiares. Amém.